A opção correta quanto ao uso da concordância verbal. Você diria que seria a opção A, devem haver muitos carros na rua? Opção B, existe tratamentos para a doença. Opção C, fazem 2 horas do ocorrido. Opção D, haviam 20 moradores no condomínio. Ou opção E, deve haver pessoas interessadas. Vamos analisar cada um. Opção A, devem haver muitos carros na rua. Se você notar, você pode substituir o verbo haver no sentido de existir. Toda vez que o verbo haver tiver no sentido de existir, ele é impessoal e a oração não tem sujeito. Se você notar, o verbo haver está acompanhado de um verbo auxiliar, deve. Se o verbo haver é impessoal, deve também deve ser impessoal e não flexiona. Por isso, se o verbo haver tiver no sentido de existir e ele estiver acompanhado de um verbo auxiliar, este verbo auxiliar também se torna impessoal. Portanto, o jeito certo de falar ou escrever seria deve haver muitos carros na rua. Isso se o verbo haver tiver no sentido de existir. Opção B. Existe tratamentos para a doença. Note o que eu falei. O verbo haver, quando estiver no sentido de existir, somente nesta ordem, não o contrário. Aqui temos o verbo existe. Regra de concordância verbal. O sujeito deve concordar com o verbo. Se é tratamentos, devo concordar. É existem e não existe. Sujeito no plural, verbo no plural. Por isso que o jeito certo de falar ou escrever seria existem tratamentos para a doença. Detalhe, é o verbo haver no sentido de existir que não flexiona e fica na terceira pessoa do singular. Mas se for escrito o verbo existir, aí este sim flexiona exatamente de acordo com o sujeito. Opção C. Fazem 2 horas do ocorrido. Bem, aqui o verbo fazer, ele está indicando tempo decorrido. Neste caso, ele também é impessoal. E o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por isso que o jeito certo de falar ou escrever seria faz 2 horas do ocorrido. Opção D. Haviam 20 moradores no condomínio. Você pode substituir por existir? Existem 20 moradores no condomínio. Como o verbo haver está no sentido de existir, o verbo haver é impessoal e não flexiona. Fica sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, havia 20 moradores no condomínio e existem 20 moradores no condomínio. Pois bem, notamos um erro na opção A, na opção B, na opção C e na opção D. Restou apenas a opção E. Na frase, deve haver pessoas interessadas. Verbo haver no sentido de existir. Como o verbo haver está no sentido de existir e ele está acompanhado de um verbo auxiliar, no caso o verbo deve, ele também não flexiona e fica sempre na terceira pessoa do singular. Por isso que o jeito certo de falar ou escrever seria deve haver pessoas interessadas. Opção E, gabarito. Interessante, não é? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não é mais.